Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode começar sua agência de Growth Marketing ainda esse ano. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, 20, 30, 40 minutos, mas preste bastante atenção que o conteúdo que eu vou mostrar para vocês é algo que pode completamente mudar a trajetória da sua vida, principalmente nesse ano ainda. Porque o que eu vou te mostrar é algo que quase ninguém fala no YouTube. É algo que eu tentava procurar e eu não conseguia achar. Como é um conteúdo escasso, eu vou direto ao ponto e baseado nas minhas experiências próprias. Eu vou compartilhar o passo a passo que eu segui e como que você pode montar e iniciar sua agência do zero. Então, rapidamente, deixa eu te explicar o porquê que eu adotei o termo de agência de Growth Marketing e deixei um pouco de lado o termo de gestor de automação. No começo, quando eu me posicionava para os meus clientes como gestor de automação, isso acabava soando um pouco pequeno, comparado no que eu consigo proporcionar para eles. Dava a entender que eu era apenas mais um prestador de serviço e isso acabava diminuindo os valores que eu conseguia de contrato. E o que é uma agência de Growth Marketing? Uma agência de Growth Marketing é focada em gerar crescimento real para o cliente. Então, vendas, nutrição dos leads, captação, cross-sell, upsell, retenção de outros clientes. É mais do que fazer um marketing bonitinho. O foco aqui é realmente ajudar o cliente a vender mais, a fazer ele crescer e lucrar. Porque no final das contas, se o seu cliente está crescendo e ganhando mais, você também vai crescer. É sobre ajudar o seu cliente a também crescer. Diferente do marketing tradicional, que é focado em identidade visual, em fazer layouts, postagens no Instagram, criar uma marca nas redes sociais. O Growth Marketing trabalha com todo o funil de venda com foco em performance, diretamente nas vendas. Então, qual seria o foco do Growth Marketing? Trazer mais clientes, ou seja, aquisição de leads qualificados, instigar as vendas através de otimização de processos, captura de novos clientes, aumentar o ticket médio, que é venda de produtos mais caros ou adicionais, que aí entra o que eu comentei no começo de upsell, cross-sell. Também reduzir o custo de aquisição desses clientes, melhorar a taxa de retenção desses clientes para eles não fugirem, sempre continuarem voltando a comprar, mantendo uma recorrência. E o principal de tudo, testar rápido, escalar e ver o que funciona. Testar e errar, ver o que está funcionando, escala isso e começa a fazer em volume maior para o seu cliente, gerar mais resultado ainda. Porque no final das contas, quanto mais dinheiro você colocar em algo que está funcionando, mais resultado na ponta vai gerar. E como que isso é feito? Combinando dados, automações e estratégias de vendas. Então, construção de funis de vendas e automações, analisar métricas de comportamento do cliente, como que ele interage, está deixando de passar em algum certo fluxo do bot, tá com o carrinho abandonado, vamos recuperar essa venda, testar o caminho A, o caminho B, o caminho C para ver qual realmente funciona e é mais eficiente e principalmente integração entre o marketing e as vendas, que esse é o maior gap que as empresas têm. Hoje, ou elas têm um time muito bom de vendas, ou elas têm um time muito bom de marketing. Não tem nada que liga essa ponte. E você trazendo isso para o seu cliente, você trazendo o marketing junto com as vendas, é a combinação perfeita. Porque você vai integrar, por exemplo, uma campanha em que chama esse cliente para o WhatsApp. Depois, se você tiver um atendente, você não vai conseguir vender. Você tem que ter um vendedor. Então é isso que você precisa fazer. Você estruturar todos esses leads que vão chegar, adicionar em um CRM, fazer uma pré-venda, fazer um follow-up, chatbots, tudo integrando o sistema para o seu cliente vender mais. Eu trouxe esse esquema aqui dividido em 5 pilares de como que a gente vai iniciar esse processo e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou passar aqui com vocês, passo a passo, um por um, do que funcionou comigo e do que vocês podem começar a fazer agora mesmo para já começar a iniciar o processo da agência de vocês. Então aqui em definição de serviços, eu separei em 3 principais categorias, que tudo vai girar em torno do WhatsApp. Dentro de cada uma, a gente tem alguns processos. Por exemplo, o WhatsApp API oficial. São poucas as empresas que já estão utilizando essa API. Para você que não sabe, existem 3 WhatsApp. O WhatsApp pessoal, o Business, que é aquele empresarial simples, e a API oficial, que é para as grandes empresas enviarem massivas quantidades de mensagens e separar por vários atendentes. E esse é o caminho do futuro, tá? O WhatsApp já deixou bem claro que o Business é para o pequeno empresário. Então, não vai ter muita automação possível para fazer nele no futuro, tá?
O que aguenta carga grande mesmo é a API oficial. Então, dentro do WhatsApp API oficial, esse é o serviço que a gente vai poder oferecer para o nosso cliente. Dispara com novas ofertas. Então, fazer um sell, que é venda, um upsell, downsell, cross-sell, criação de agentes de IA, tá? Que eles vão focar em vendas, agendamentos, ou tirar dúvidas dos leads do seu cliente, tá? Automações no WhatsApp. Então, atualização se a venda foi confirmada, vendeu, o cliente recebe uma mensagem, o pedido está a caminho, ou recebe um acesso de login, ou algum direcionamento, geralmente de infoprodutos, né? E principalmente, isso aqui é muito importante, de recuperação de vendas. Então, uma compra cancelada, geralmente a maioria das compras canceladas é por cartão expirado, ou dados digitados incorretamente. Então, alguma compra deu cancelada, você envia uma mensagem automática, assim, oi, sua compra foi cancelada, você já verificou se os dados do cartão estão corretos, algo nesse estilo. E recuperação de carrinho abandonado também, que muitas vezes você chamando um carrinho que foi abandonado e passando algum cupom de desconto, vi que você tentou comprar, toma aqui um cupomzinho de 10%, isso já gera a venda para o seu cliente. E tráfego pago, que ele vai andar junto com a gente também, tá? Então, criar campanhas de tráfego pago, chamando para dentro do WhatsApp, que é o CTWA, que a gente fala, né? Click to WhatsApp, em que o cliente vai clicar e vai cair num fluxo de bot para a gente. Aqui em automações do Instagram, eu separei, por exemplo, interage um comentário de post. Quando o lead, né, comentar em algum post ou uma live, ele ganha algum cupom de desconto na loja. Como? Ele vai chamar no direct do Instagram, o bot vai chamar automaticamente e vai fazer todo um funil pedindo nome, número, telefone. Então, isso aqui seria uma captação de leads, com um chatbot no Instagram, criando um cadastro para você já ter uma base de dados. E também outras coisas, como reserva de mesa, de restaurantes, tá? Anotação de pedidos pelo Instagram mesmo. E mais um ponto aqui seria o e-mail marketing, que é a nutrição desses leads. Depois que você capturar todos esses leads na esteira, como que a gente vai nutrir esses leads? Eu separei aqui D0, D1, D2, D5, D7. O que seria isso? É o que eu geralmente uso, tá? Então, o D0 é o dia atual. Então, o cliente se cadastrou em alguma coisa, clicou em alguma campanha, no D0 ele já vai receber um e-mail. No D1, que é o dia seguinte, ele recebe outro. Depois no D2, depois no D5, D7. E aí você vai gerando sempre informações para esse lead, para no final fazer alguma captura de venda ou algo do tipo. E o remarketing, que seria engajar esses clientes que não compraram ou ofertar novas vendas. O que seria a definição de ferramentas? É escolher com o que você vai trabalhar. Eu separei aqui entre algumas principais, tá? Claro que tem outras no mercado, mas eu separei as que eu uso ou as mais comuns, tá? Então, por exemplo, de WhatsApp, o Galabox para API oficial é uma plataforma muito boa. O What, que também é de API oficial, é uma plataforma boa. DevZap também é muito boa, mas ela não é do API oficial, você vai utilizar para os clientes que querem fazer pelo WhatsApp Business mesmo, tá? Do Instagram, eu particularmente uso o ManyChat, tem várias outras inúmeras ferramentas, mas eu gosto dessa daqui, é muito boa. E-mail marketing, ActiveCampaign, é uma excelente ferramenta para a gente fazer a gestão dos e-mails que eu falei para você, do D0, D1, D2. E aqui alguns softwares de organização, que seria o ClickUp, o Make, Funnelytics, Notion. Isso aqui é para você se organizar e não se perder com seus clientes. Quando você já tiver 3, 4, 5 clientes, começa a ficar bastante difícil de você organizar o que você vai fazer para cada um. Então, por isso que é muito bom você ser bem organizado nessa questão. Explicando agora um pouco sobre definição de valores e os planos. Isso é uma estrutura que você vai fazer de acordo com cada cliente. Por quê? Porque nunca esquece disso. Todo cliente é diferente. Cada empresa tem uma necessidade, você precisa se adaptar ao seu cliente, você precisa ajudar ele. Não é só um serviço que você vai fazer, você vai literalmente entender o negócio dele e ajudar ele a vender mais. Então, alguns exemplos de planos. API oficial, mais bot no WhatsApp, mais disparos. API oficial, mais bot no Instagram. Bot no Insta, mais e-mail marketing. Ou um combo full, que você monta várias opções para ele e você oferece isso como um combo plus para ele, né? E quais exemplos de valores que você pode cobrar no início por isso, tá? Por esse serviço. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como eu faço. Eu faço por setup e receita recorrente, tá?
Então, o setup, o que seria o setup? É o primeiro mês em que você vai entender a operação desse cliente e fazer toda a integração. É o início. Você pode começar cobrando entre 3.500 a 5.000, tá? Nesse setup. Depois vem o suporte recorrente. O que é o suporte recorrente? É para você dar manutenção nisso e fazer novos disparos, novos bots para ele. Então, de 2.000 a 3.000 reais. Sempre tentando colocar um mínimo de contrato de 3 meses, tá? No começo pode ser que você não consiga colocar um mínimo, porque você não tem um repertório anterior, né? Então, talvez oferecer um mês somente e depois no próximo, se ele quiser, tá? Mas sempre tentar fazer recorrência para você ter sempre meio que um salário garantido. Agora nessa questão, vou passar para vocês como que você pode procurar os seus clientes. Oferecer testes, tá? O que seria isso, oferecer testes? Você vai começar com seus amigos empresários. Você com certeza deve ter algum amigo empresário ou conhece alguém próximo, família, tio, prima, amigo, mãe de algum amigo, pai de algum amigo que é empresário. Começa por essas pessoas para você ofertar o seu serviço e oferece com um valor simbólico para você começar. Se você quiser, você pode até ofertar grátis para você adquirir experiência. Então, o que seria um valor simbólico? R$ 1.000 no mês, R$ 1.500 no mês, para você começar a entender também os fluxos, né? E se você não tiver um portfólio, o que é um portfólio? É você conseguir chegar para algum cliente novo que você vai ofertar proposta e você falar, olha o que eu fiz para esse cliente aqui, a gente aumentou as vendas dele em tanto. Então, se você não tiver isso, você pode oferecer dados do mercado geral, tá? Então, no geral mesmo, com essas automações a gente consegue remover X% de abandono de carrinho, a gente consegue engajar leads e fazer um upsell em X%, a gente consegue engajar post no Instagram em tantos por cento, resultando em vendas diretas. Vamos experimentar por 3 meses para ver se faz sentido para você. Então você vai jogando essas informações gerais se você não tiver um portfólio, sabe? Dá uma pesquisada no mercado, algumas coisas do tipo. O ChatGPT vai te ajudar muito nisso aqui também. E aí você vai conseguir ter mais poder de fogo para falar com seus clientes. Como que você pode encontrar esses clientes sem ser amigos também? Você pode procurar as empresas locais da sua cidade e ir no Google, no Instagram delas e ver se elas já têm alguma coisa. Ou algumas empresas que apareciam marketing oferecer. Você não precisa ficar limitado só à sua cidade. Tem o Brasil inteiro, tem milhões de empresas que abrem todos os dias. E isso é um mar azul, um completo mar azul. Depois que você já tiver estruturado isso, como que você vai escalar o seu serviço? Então, a escala do serviço, eu separei em alguns pontos, tá? Buscar focar em serviços com pagamento recorrente. Por quê? Vai criar o seu colchão, sua previsibilidade de caixa futuro. Você tendo 3 clientes com um certo valor, você já sabe que no mês seguinte você já vai começar o mês com aquele valor, com aquele salário. Aumentar seu valor cobrado para os próximos clientes, depois de ter pego uma experiência em outros clientes. Sempre tendo experiência já. Qual que é o potencial de ganho em 6 meses? O que você consegue atingir em 6 meses? Se você tiver 3 clientes recebendo um colchão de R$ 5.000, cara, você está ganhando R$ 15.000 mensais. E aí eu te faço a pergunta, quanto tempo você levaria para atingir isso como CLT? Eu falo por experiência própria. Para mim, eu não conseguiria atingir esse valor sendo CLT. Talvez daqui 3, 4 anos. Então, você criando sua empresa, na minha opinião, tá? É o caminho mais rápido para você atingir alguma liberdade financeira que você procura, que você tanto sonha. Falando um pouco sobre contratar pessoas. Você precisa contratar pessoas no que você estiver sobrecarregado. Depois que você tiver o seu terceiro, quarto, quinto cliente, você vai perceber que você precisa de ajuda. E no que você vai precisar de ajuda? Isso é você mesmo que vai dizer. Você está precisando de ajuda em criar novos bots? Precisar de ajuda em capturar novos clientes? Em dar o suporte para quem já é seu cliente? Em manutenção de fluxos antigos? Então você que vai analisar e ver no que você está precisando de ajuda e vai contratar alguém para fazer isso. Você contratando alguém para fazer esse resultado, você tem a liberdade para fazer outras coisas.
que eu prefiro? Eu ser o vendedor. Então, contratar pessoas para me ajudar e eu buscar empresas para vender o meu negócio, para gerar novos contratos. E gerando novos contratos, aí eu monto fluxos e tudo mais. E porque você mesmo vai ser a pessoa que mais vai ter poder de negociação para explicar o que você faz bem e melhorar processos. Assinar ferramentas melhores ou que reduzam o seu custo, oferecer serviços diferentes no Combos, tá? Então, tráfego pago eu coloquei como exemplo, porque isso vai caminhar junto com a sua operação. Imagina você oferecendo um serviço completo, automações do WhatsApp junto com o tráfego pago. O tráfego pago captura clientes que joga para as automações do WhatsApp, você tendo uma base de clientes, você consegue vender mais. Esse é o combo perfeito, que é aquela ponte que a gente vai linkar entre o marketing e os vendedores. Você vai ter tudo isso integrado para colocar para o seu cliente. Isso é a melhor posição possível que você vai atingir. Então, esse é algum dos pilares que eu separei de como eu começaria, tá? E eu separei um outro bônus aqui, as dicas principais. O que seriam essas dicas principais? Cara, estude o básico. O que quer dizer com isso? Você precisa saber o mínimo para começar e começar logo. Você não precisa ser um expert, tá? Tem alguma frase que eu ouvi de alguém, eu acho que é do GeoJ, não lembro. Você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Você sabendo o mínimo, você já consegue captar algum cliente e ofertar esse mínimo que você sabe, tá? Então não demore para começar. Treina em uma conta teste para você e cria alguma coisa logo. Quanto mais tempo você ficar parado, menos força de vontade você vai ter para voltar para agir. Isso é básico. Você vai ter uma empolgação agora. No dia seguinte, você já está cansado. Será que vou fazer isso? Cara, começa agora. Começa hoje. Já busca como começar hoje, tá? Então, não estrutura demais os seus processos. Não fica pensando em um nome para sua empresa. Não fica gastando tempo criando uma página. Não fica querendo que tudo esteja perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Você precisa executar. Eu já procurei o meu primeiro cliente sabendo pouco. Você tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Quando você tiver um cliente, você vai se colocar na posição de risco. Você fala, cara, agora eu tô com esse cliente, agora eu vou ter que fazer. Ou eu faço ou não faço. Então, conforme for surgindo os desafios do seu cliente, você vai aprender muito mais. Você vai aprender muito mais fazendo, na prática. E o principal, não tenha medo de errar. É errando que você vai aprender. Se você não treinar, você não vai errar. Se você não errar, você não vai aprender. Então coloque isso na cabeça de vocês. É isso que eu queria passar um pouco para vocês do vídeo de hoje, de como estruturar essa operação de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui, já se inscreve e me acompanha, porque eu vou trazer mais vídeos para vocês. Coloquem também aqui algumas dúvidas que vocês tiverem, se vocês precisam de alguma dica, de como fazer, de como executar de fato algumas ferramentas, como mexer com a API oficial, como cadastrar números, que eu vou trazer tudo isso aqui nesse canal. Então me acompanha para não perder nenhum vídeo e é isso. Muito obrigado para você que assistiu até o final e valeu!